Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas aí do teu treinamento, né? A partir de agora a gente vai trabalhar, perdão, nessa sessão, a gente vai dedicar essa sessão exclusiva ao estudo e aplicação de gráficos no Excel, né? É uma coisa que todo curso aí de Excel incorpora dentro da sua grade e tal. Então, um gráfico, de uma forma bem simplificada, é uma forma, como o próprio nome já diz, né? Uma forma visual de você apresentar algum tipo de resultado, algum tipo de estimativa numérica que tem numa planilha, só que de uma forma assim mais na cara, né? Então, geralmente o pessoal trabalha com gráficos para gerenciar metas de vendedores, o pessoal de RH, o pessoal que trabalha com estatística também usa muito gráfico no Excel. Enfim, então nesse começo de módulo aqui eu vou tratar do assunto assim de uma forma bem simplista, né? Começando do zero mesmo. Então tem essa planilha aqui que eu separei. Você já pode baixar ela aí para acompanhar essa aula. Então como é que a gente pode pegar uma basezinha de dados assim, algumas informações e converter isso para um gráfico? Um jeito que eu sempre ensinei foi esse. Por exemplo, aqui eu coloquei duas colunas. Já tem a coluna B, onde tem nome de pessoas aqui. Eu coloquei uma Maria, um Pedro, um Rafael, termina aqui na Natália. E tem aqui vendas, certo? Que é outra coluna. Na coluna C aqui eu não deixei nada, deixei ela curta. Não sei se você percebeu. Ela tá com... Cara, deixa eu dar um clique com direito aqui. Ela tá com 3 pixels de largura, essa coluna C aqui. Eu só fiz isso para dar um design aqui, né? Para ficar mais bonitinho e tal. Mas vamos supor que eu quisesse criar um gráfico. Aqui, por exemplo, se eu te perguntasse quem desses vendedores aqui, quem desses nomes, que aqui tem o nome da pessoa e quanto ela vendeu, né, para uma empresa. Isso aqui é uma forma muito simplista de eu explicar como funciona um gráfico. Mas a gente tem que começar de algum lugar, vamos começar por aqui. Se eu quisesse saber qual foi o vendedor aqui que vendeu mais, só de passar a vista aqui nessa tabela não ia dar, né? Eu ia ter que averiguar tudo direitinho aqui. Aliás, até dava, né? Porque aqui a Maria, você vê que ela está com 84 mil. Daí tem esse aqui que está com 130, outro com 130. Pronto, então tem dois aqui. O Pedro está com 130. E esse Francisco está com 130. Então, disparado, eles são os que estão vendendo mais aqui, né, na empresa. Mas se isso aqui fosse uma base de dados muito grande, com, sei lá, 100, 200 vendedores, não ia dar para a gente saber, não. A gente ia ter que usar um gráfico. Bom, quando eu dava aula de informática básica, intermediária, eu ensinava a fazer o gráfico direto, né? Então, ensinava dessa forma aqui, que eu vou passar na primeira vez. Você seleciona tudo, inclusive essa coluna que não tem nada aqui, né? Você marca todos os dados, inclusive esses daqui de cima. Vamos ver se vai dar certo. Selecionei as duas basezinhas de dados. Aqui tem os nomes, aqui tem as vendas. Aí você vem aqui em inserir, né, na parte superior do Excel. E dentro de inserir tem todas as opções aqui de inserir. Tabela, ilustração, como a gente já trabalhou, né? E tem aqui uma galeria exclusiva para gráficos, certo? Você vê que o assunto gráfico no Excel é bem complexo. Não diria nem complexo, ele é um assunto, um recurso que ele é muito abrangente, dá para você fazer muita coisa com gráficos. É por isso que eu vou dedicar um módulo exclusivo no curso aqui só para isso. Então tem aqui, ó, gráficos recomendados, é tipo um assistentezinho, né? Tem aqui, ó, gráfico de pizza e tem aqui os gráficos de coluna, né? São os dois mais usados, disparado. Gráfico de pizza, aquele redondinho lá que tem as fatias. Em uma aula futura eu vou falar quando é melhor usar um e outro. E tem esse aqui, que são os gráficos de coluna, né? Então, nesse caso aqui, para essa explicação, para essa aula, a gente vai usar o de coluna, que é o mais usado, disparado também em todos. Então, ele tem um drop down aqui do lado, ó, você dá um clique, ele dá algumas opções para você aqui. As primeiras são as mais simples e são as mais funcionais também, funcionais, que funcionam melhor. Aí aqui embaixo ele já deixa de um jeito assim, mais bem elaborado, como é que eu posso dizer, visualmente, né? Formato 3D aqui, em 2D, e tem
outras opções aqui. Eu vou escolher esse de aqui de cima mesmo para essa aula. Tem aqui, ó, coluna agrupada. O segundo aqui seria coluna empilhada. E tem outra aqui, que é a coluna 100% empilhada. Não vi muita diferença. Você vê que ele dá um preview, né, atrás de como vai ficar esses gráficos. A diferença desse primeiro aqui, ó, para esse segundo, é que as barras, eu estou vendo aqui que as barras estão ficando mais grossas aqui no segundo, ó, coluna empilhada. Então, nesse caso aqui, eu já acho que seria mais interessante usar esse segundo aqui, a coluna empilhada. Ele dá uma explicaçãozinha ali, uma legenda, né? Não custa nada a gente ler, né? Então, usa esse tipo de gráfico para comparar a parte de um todo. Então, aqui eu estou comparando os vendedores. Quanto cada vendedor vendeu, né? Mostrar a alteração de partes de um todo ao longo de um tempo. Então, tem várias opções aí, né? Vamos supor que eu tenho uma planilha. Aí durante os dias, essa planilha vai estar, como é que eu posso dizer, sendo modificada aí. Entrando e saindo produto. Pode ser um estoque, isso aqui também, né? Aí através do gráfico eu ia ver qual é o produto que tem maior quantidade no estoque, menor quantidade. Um almoxarife, por exemplo, ele poderia se basear nesse gráfico para fazer pedidos, né? Ou para, sei lá, entrar em contato com o departamento da empresa e avisar que tem um produto que ele está em grande quantidade em estoque. Seria interessante queimar esse produto, sei lá, fazer como eu posso dizer, uma promoção para ver se ele sai mais, alguma coisa nesse sentido. Então, tem o terceiro aqui, ó, que é coluna 100% empilhada. Ficaram todos iguais. Não entendo isso aqui. Usa esse tipo de gráfico para comparar as porcentagens, não é isso que eu quero. A diferença aqui desse primeiro para esse segundo foi mínima, só que as barras ficaram maiores. Então, nesse caso aqui, eu vou usar esse segundo, certo? Dei um clique, ele já cria o gráfico para mim aqui automaticamente. Geralmente, quando eu dava um curso básico, só ensinava isso aqui mesmo, mas tem muita particularidade, tem muitas particularidades em gráficos que a gente pode estar trabalhando. Isso aqui é uma forma mais rápida de você estar inserindo ele, né? Primeira coisa para se falar. O danado do gráfico, ele é um elemento gráfico com dezenas, com várias, como é que eu posso dizer? Ele é um conjunto de vários elementos gráficos agrupados. Então, quando você dá um clique na área neutra de um gráfico, o Excel ele seleciona ele como um todo. Mas cada uma dessas informações que estão aqui dentro, elas são informações separadas para o Excel. Então, se eu der um clique aqui em título do gráfico, ó, ele seleciona. Isso aqui é uma caixa de texto, tá vendo? Eu posso trabalhar aqui dentro e mudar esse título. Se eu der um clique aqui numa barrinha dessa, ó, ele seleciona todas, tá vendo? Se eu der um clique aqui, ó, nessas linhas horizontais aqui, ó, ele marca elas aqui como um todo também, ó, você percebe? Ó, se eu cliquei fora aqui, ó, marquei o gráfico, cliquei no título do gráfico, ele marca o título. Se eu der um clique aqui nesses números, ó, ele marca aqui um quadradinho, mostrando que isso aqui é um elemento à parte. Se eu der um clique aqui dentro, ó, aí ele marcou só as linhas, ó, percebe? Eu posso até apagar elas já no delete se eu quiser. Ó. Ele tirou aquelas linhas horizontais. Se eu der um Ctrl Z, ele volta, certo? Se eu der um clique nessas barras aqui, ó, ele seleciona todas elas, inclusive o gráfico, porque elas estão agrupadas, né? Deixa eu ver se eu tenho como eu desmarcar o gráfico e elas não tem. Quando eu seleciono elas, eu seleciono o gráfico também. Mas aí eu posso deletar, vai deletar tudo. Ctrl Z. Ó, veja o que eu fiz aqui. Ó. Eu dei um clique nas colunas laranjas. Aí eu marquei todas. Ó. Marquei a da Maria, do Pedro. Se eu der um delete, elas vão sumir desse gráfico. O gráfico ficou em branco. Você vê que eu consegui apagar um elemento específico dentro do gráfico. Deixa eu dar um Ctrl Z que elas voltam. Isso acontece com outros elementos também. Ó. Aqui do lado, ó. Posso dar um delete nisso aqui. Ctrl Z. O nome do gráfico acabou sumindo também. Foi Ctrl Z de novo. Ctrl Z. Vamos fazer outra aqui. Então, para excluir o gráfico, clica nele, né? Aqui na parte lateral, dá um delete. Novamente, estou selecionando tudo aqui, ó. Aí estou indo lá inserir. Novamente aqui, ó, gráfico de coluna. Escolhi esse segundo, dei um enter. Dei um clique, perdão. Ele veio para cá. Perfeito. Então, com o gráfico feito, a primeira coisa a se fazer, você pode redimensionar ele, né? Você pode dar um clique nesse gráfico
E usando as setinhas de direção do teclado, colocar ele para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e etc. Você pode também redimensionar, pegando aqui ó, na parte inferior esquerda ou na parte inferior direita ou superior direita ou superior esquerda. Você pode redimensionar o gráfico deixando ele maior ou menor. Você pode ir ajustando ele, né, para que ele fique bem apresentável no teu projeto, certo? Nesse caso aqui, ó, estou usando a seta de direção para cima, para baixo, para um lado, para diagramar ele. Pronto. No primeiro momento seria isso. Você vê aqui que tem a Maria, o Pedro. Então só de olhar para o gráfico, eu estou vendo aqui que esse Pedro, ó, ele vendeu bastante. Quem chega vamos supor assim, perto do que ele vendeu, é esse Francisco aqui, tá vendo? Tá bem alto aqui ele também. E lá no final tem essa Natália, que ela vendeu bastante também, não tanto quanto esse e quanto esse, certo? Qual foi o vendedor que vendeu menos? Ó? Foi esse aqui, ó, esse Valadares e esse Rafael, né? Então, estou procurando aqui o Rafael, aqui, ó, na basezinha. Os gráficos são dinâmicos em Excel, né? Então, aqui no Rafael ele vendeu 75 mil. Eu vou mudar esse valor para 200 mil e alguma coisa agora, certo? Então, estou colocando aqui, ó, 200, né? E 687 e estou dando um Enter. Você vê que quando eu mudei aqui ó, esse Rafael para 200, o gráfico automaticamente foi redimensionado. Todos os outros vendedores desceram e ele subiu, certo? Ele está disparado agora sendo o melhor vendedor, perfeito? Você vê que é uma coisa dinâmica os gráficos. Ó. Se eu chegar aqui na Natália e colocar 0, e der um Enter, você vê que ela sumiu aqui, não tem nem barra para ela, certo? Porque ela não vendeu nada. Então, dando clique aqui em Natália, colocar 120, dei um Enter. Não apareceu nada ainda, porque é um número muito pequeno, né? 120.254. Agora ela apareceu, beleza? Estou dando um ESC aqui. Então só para a gente brincar, você faz o seguinte. Ó. Esse primeiro aqui, você vai colocar 100.555. Dá um Enter, beleza? Esse segundo, você vai colocar 150 mil, certo? 555. Quero que faça tipo uma escadinha nesses gráficos. Esse outro aqui eu quero 200 mil, 555. Daí eu venho para cá, para Letícia. Depois de 200 você vai colocar 250. 250 mil, 555. Você vê que aqui ó, a gente vai vendo o gráfico sendo atualizado de forma dinâmica, né? Você muda aqui os valores, automaticamente no gráfico eles vão mudando também. Então faz essa brincadeira aí para mim. Ó. 250, 300 mil, 555, certo? Depois de 300 vem 350, 350, 555. Depois vem o 400, não é isso? 400, 555, 450, 450, 555. Faz uma escadinha, né? Você vê que o gráfico aqui ele está acompanhando aqui a trajetória. Né? Então 450, 500, 555, beleza? Depois eu tenho aqui ó, 550, 555. E por fim aqui na Natália, eu vou colocar que ela vendeu 600 mil reais, 555. Você vê que o gráfico aqui está funcionando perfeitamente, certo? No primeiro momento seria isso. Para finalizar esse primeiro vídeo, eu queria que você transferisse esse gráfico para uma nova guia, do Excel, para que ele não fique no mesmo local. Isso aqui é mais uma explicação rasteira, né, de como a gente pode utilizar o gráfico, mas se a gente fosse fazer uma planilha profissional, por exemplo, não ia ter, como eu já falei, né, poucos dados como tem aqui, né, iam ter milhares. Seria interessante que esse gráfico ficasse em outra guia. Como é que faz isso? É de um jeito muito simples. Você chega na área neutra do gráfico, né? Se você der um clique no gráfico em algum lugar dele, ele seleciona inteiro. Se você der um clique no canto que não tenha nada do gráfico, na área branca assim, ó, ele seleciona a área do gráfico sem selecionar os elementos que tem nesse gráfico. Perfeito? Uma coisa. O gráfico está sem título aqui, né? Vamos dar um título para ele. Estou dando um clique aqui no título. Ó.
Todo mundo clica aqui dentro dessa caixa de texto. Isso é uma caixa de texto. Estou apagando esse nome que tem aqui, né? Backspace. E eu vou chamar isso aqui de gráfico de vendas. Foi uma coisa bem descritiva, né? Gráfico de vendas. Estou selecionando esse texto. Estou dando um Ctrl N para dar um negrito. E estou aumentando essa fonte aqui de 14 para 15. Estou dando um clique fora, salvo meu projeto, Ctrl B, né? Ainda não tinha salvo. Perfeito. Então eu quero mudar esse gráfico aqui, ó, de lugar. Ele está aqui nessa introdução a gráfico do Excel, está nessa guia. Quero mandar ele para outra guia. Como é que eu faço? Clica dentro do gráfico. Se o gráfico estiver selecionado assim, eu clico com direito dentro dele. Aí vai abrir esse drop down enorme aqui. Tem muitas opções para gráfico, né? Tem aqui, ó, fonte, alterar o tipo, salvar como modelo, mover o gráfico, que é o que eu vou usar, selecionar dados. Pronto, aqui é como se ele fosse um elemento gráfico, né? Você pode trazer ele para frente ou enviar ele para trás. Se tivesse uma foto, uma logo de uma empresa, por exemplo, aqui no meu caso tem essa logozinha que eu criei para o curso, né? Excel Essential Pro. Se eu colocar aqui, ó, ela está indo para trás do gráfico, tá vendo? O gráfico está na frente e a minha logo está atrás, certo? Eu posso fazer o inverso aqui, eu posso dar um clique com direito no gráfico, pedir para enviar ele para trás, certo? Aí o gráfico ficaria atrás e a logo ficaria aqui na frente, coisa que eu já devo ter ensinado em aulas passadas. Mas enfim, o que eu quero ensinar agora para finalizar essa aula é o lance de mover o gráfico mesmo, né? Então clica nele, clica na área neutra do gráfico, que não tenha nada, clica com direito, dentro do gráfico na área neutra, clica com o botão direito do mouse. Aí você vem aqui, ó, mover o gráfico, dá um clique. E vai abrir essa janela bem manjada aqui para quem trabalha com Excel. E ela tem duas opções apenas, né? Tem objeto em, que é o que já está agora, né? Esse gráfico aqui, ó, que eu criei, que nós criamos, ele está como objeto em introdução a gráfico no Excel. Ele está como um objeto nessa guia aqui, ó, introdução a gráfico no Excel. E eu quero mover ele para uma nova planilha. Então, se eu marco essa opção aqui de cima, eu estou sinalizando para o Excel que eu quero que o Excel crie uma nova guia para exibir esse gráfico exclusivamente nessa guia, de uma forma maior, de uma forma mais bem elaborada. Perfeito? Então, se eu desse um OK aqui, ele já ia fazer isso para mim, mas ele ainda tem uma legenda aqui do lado, né, que eu estou apagando, que é o nome da guia que vai aparecer esse gráfico. Então, seria interessante que você colocasse o nome do gráfico. No nosso caso aqui é um gráfico de vendas. Então, estou digitando aqui, ó, gráfico de vendas. Beleza? Então, escolho um local onde o gráfico deve ser posicionado. Eu escolhi como uma nova planilha. Essa nova planilha vai se chamar gráfico de vendas. Se eu der um OK agora, esse gráfico que está aqui nessa guia, ele vai ser transferido para essa outra guia com esse nome. Eu acredito que ficou claro, né? Então, estou dando um OK. E você já nota que ele já veio para cá, ó. Parece até uma coisa arrojada, complicada, mas não se preocupa muito com isso, não. Isso aqui é basicamente o mesmo gráfico que foi transferido para uma guia nova. Se você der um clique aqui embaixo em introdução a gráfico no Excel, você vai ver que ele sumiu daqui, ó. Ele agora pertence a essa guia aqui, ó, gráfico de vendas, certo? E como eu já falei em aulas passadas, você pode organizar a ordem das guias do Excel. Então, seria interessante que esse gráfico aqui, no meu ponto de vista, ficasse sendo a segunda guia, não é? Então, estou dando um clique aqui no gráfico de vendas, estou puxando ele aqui para o lado direito. Você vê que ele estava aqui. Agora eu estou puxando ele para cá e estou soltando. Ele veio para aqui, ó. Tem o primeiro, a introdução a gráfico no Excel, e tem o gráfico propriamente dito. Então, posso fazer essa brincadeira aqui com as guias, né? Pegando uma guia, colocando antes ou depois. Nesse caso aqui em específico, prefiro que esse aqui seja a primeira guia, perdão, e essa aqui seja a segunda guia. Então, se a minha proposta com esse projetinho aqui fosse gerenciar esses vendedores, eu ia simplesmente estar mudando aqui, né, o que eles venderam no mês, no dia, na semana. E quando esses dados, quando essas informações ficassem confusas, ficassem muito complexas, eu poderia fazer uso desse gráfico para eu medir o desempenho desses vendedores, beleza?
E geralmente a maioria dos professores de Excel usam esse exemplo de vendas porque ele é mais fácil assim do aluno entender, sabe? Mas dá pra gente usar gráfico para uma tacada de coisa aí no decorrer do treinamento. Eu vou procurar, como é que eu posso dizer, variar aí nas explicações. Mas enfim, vamos supor aqui ó, que esse último vendedor ele vendeu 600 mil. Vamos supor que a Letícia aqui ó, ela tenha vendido 750.893. Então você percebe aqui que a Letícia ela vendeu muito mais do que a Natália. Então aqui no gráfico isso já deve estar explicitado lá. Se a gente der um clique aqui, ó, a gente já vai ver que o gráfico é atualizado. Você vê aqui ó, que a Letícia ela foi lá para o alto, é a minha melhor vendedora na atualidade, né? Ela só perde não, só quem chega perto dela agora está sendo a Natália aqui, ó, tá vendo? O gráfico está explicitando isso de uma forma bem visual. Vamos brincar aqui mais um pouquinho. Tem aqui a Patrícia. Essa Patrícia aqui eu vou colocar que ela vendeu 650.936. Colocando números aleatórios aqui. Daí vou para o meu gráfico. Quando eu for para o gráfico, o Excel, nessa versão nova, ele tem um recursozinho dinâmico que mostra a progressão feita em tempo real. É até bonitinho de se ver, né? Então, estou dando um clique aqui no gráfico. Aí você vê que subiu ali um pouquinho a Patrícia aqui, ó, tá vendo? E para esse começo de módulo aqui sobre gráfico, acredito que isso aqui já está de bom tamanho. Treina isso, baixa esse arquivo que eu criei aqui para você no treinamento e acompanha essa aula aí do início ao fim já fazendo isso. Na próxima aula a gente já vai elaborando, colocando coisas aí mais específicas a respeito desse tema no treinamento, beleza? Por enquanto está de bom tamanho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí e até uma próxima aula.